Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? E eu falei que tinha mais episódios, né? Até o Tinhoso tá ali de pipoquinha falando assim: ah, Renato, isso, continue, eu adoro esses episódios macabros. Então vamos ajudar o cidadão ali, né? E vamos fazer esse episódio. Mas primeiro, espera, estou recebendo uma missão, uma mensagem do outro mundo. O que está acontecendo? O quê? É pra eles se inscreverem no Instagram do Nerd Show? O quê? Vai puxar o pé da cama de quem não se inscrever? Ó, gente, não sou eu que tô falando, entendeu? São as entidades malignas. Então, se você quer acompanhar o Nerd Show no Instagram, @canal Nerd Show. Não deixe de seguir. Combinado? Então, beleza. Mas antes disso, gente, Nerd Show sempre ganha presentes gostosos dos seus fãs. E vocês estão vendo que eu mudei um pouquinho o cenário aqui, né? Antes tinha o Chaka de Virgem. Agora a Elite Colecionáveis mandou pra mim esse Demolidor. Esse Demolidor crocante, todo vermelhinho ali. Que delícia! Então, muito obrigado, Elite Colecionáveis, que são os meus parceiros aqui do Nerd Show, embelezando esse cenário, né? E se você precisar de alguma coisa, fala lá com o Thiago que ele faz aquele descontinho camarada pra vocês, beleza? Bom, mas é isso, então agora vamos sair das catatundas e começar com esse episódio que tá muito macabro. Então vamos embora! Então, se tem uma série no Brasil que fez muito sucesso, ela tem nome e sobrenome. O nome é Fantástico e o sobrenome é Jasper. Eu não sei por que é o Fantástico Jasper, porque na verdade não é uma escola de samba, né? É um herói japonês, Tokusatsu. Mas tiveram muitas crianças, inclusive eu, né? Que tiveram muitos traumas com um episódio específico do Jasper. Você deve lembrar também, né? Que é a ressurreição do Magaren. Você lembra desse episódio? Ah, meu Deus, esse episódio deu aquela estalada no cérebro na hora que eu fui ver de novo. Então, qual que é a história do episódio? Na verdade, o Magaren, que é aquele carinha lá que é o rival do Jaspion, ele vai tentar atacar o Jaspion como sempre. Só que dessa vez ele se ferra todo, né? Então o Jaspion vai lá, dá uma surra nele, corta o braço, e ele vai pro saco, tudo, entendeu? E ele morre. Então tem uma cena específica em que aparece lá o Magaren que nem um Lego espatifado em cima da mesa, entendeu? E o Satangoso aparece com a solução, ó, gente, vamos reviver o Magaren, vai ser muito fácil. Então ele apresenta pra todo mundo a Bruxa Galáctica Kyuza. Você lembra da Bruxa Galáctica Kyuza? Aquela macumbeira toda? Só que daí começa uma das cenas mais satânicas de toda a história das séries, dos desenhos japoneses. Que tem uma sala lá cheia de velas, entendeu? A iluminação baixa. E a Kyuza começa a invocar aqueles mantras. Kiribeban Katabanda, Kiribeban Katabanda. Nossa senhora, tanto de gente que tem trauma desse Kiribeban Katabanda até hoje. Eu nem sei como é que fala Kiribeban Katabanda. Kibe. Eu adoro kibe. Invoca um kibe aí pra nós, fazer uma festinha, um centro de salgado. Aí do nada ela começa a falar isso, as velas, e começa a trovejar, e o Magaren começa, as partes do Magaren começam a reunir, assim, e vai saindo o braço, ele vai regenerando. Meu Deus do céu, mas essa cena... Pensa essa cena na cabeça de uma criança, que tá lá feliz, alegre. É meio complicado, né? Mas é engraçado que esse Kiribeban Katabanda, ele não só ajuda as pessoas a ressuscitarem, né? Então elas ajudam a ativar o intestino das pessoas, porque o tanto de gente que cagou na calça depois de ouvir isso não está no gibi. Uma expressão bem nova pra definir. Tinha que ser que nem o Active, entendeu? Tem o desafio da Kyuza. Se o seu intestino não funcionar em 30 dias, seu dinheiro está de volta. A Kyuza, Bruxa Galáctica Kyuza. Se os fãs adorariam, vem pra cá, Kyuza. Então você já passou um cagaço com Kiribeban Katabanda? Pois é, então posta ali embaixo nos comentários e conta pra galera o que você sentiu nessa hora. Funcionou direitinho o intestino? Pode falar isso também. Como foi a sua experiência no banheiro após isso? Foi nas fraldas? Então, no quarto lugar, agora a gente vai falar de um episódio que eu não sei se traumatizou todo mundo, mas eu lembro quando eu era pequeno, eu morria de medo desse episódio. Sempre que ia passar, eu não aguentava, eu saía da sala. Mas o episódio que eu tô falando é um episódio que tem uns duendes numa mansão. Você lembra? Desbloqueou, né? Conquista desbloqueada. Então, o que acontece nesse episódio? Tem um casal morando numa mansão, que é a Dona Florinda e o Kiko, e a mulher fala que tem que vender a casa. Mas por que ela quer vender a casa? Simplesmente porque tem uma horda de duendes, segundo ela, né, que tá invadindo a casa. Aí o marido dela fala assim: não, querida, você tá brincando comigo, não existem essas coisas de duende. Duende é uma coisa das fábulas. E ela resolve anunciar a casa. Só que antes dela anunciar a casa, aparece na porta o seu Madruga falando que não, eu quero comprar essa casa. Sendo que ele nem sabia quanto que custava. Diz ele que foi paranormal, ele adivinhou que foi uma coisa do psico, entendeu? Do psico. Mas sabe quem que morreu de medo desse episódio? Eu!
Mas por que eu tinha medo desse episódio? Eu não sei se você também tinha. O negócio são as caras dos duendes, sabe? Tinha um duende, inclusive, que parecia um capeta, que ele saía de um jarro e tomava suquinho. Eu não sei porque que era perturbador ele tomar suquinho, entendeu? Às vezes é porque a marca não era tão boa, não era um tangue da vida, entendeu? Era um quisuco. Tem aquele que faz 2 litros, que é um pozinho desse tamanho, que deve ser corante aquele negócio, né? E eles atrapalhavam a vida de todo mundo, e depois aparecia um boneco do Chapolin. Eu não sei se vocês gostam de bonecos, entendeu? Mas eu tenho uma certa birra, assim, com fantoche. Eu não gosto de fantoche. É que nem cara que fica vestido, dançando na festa, assim, eu sou o Pato Donald. Não, eu tenho algum problema mental com essas pessoas que eu tenho medo. Me julguem, tá? Eu tenho medo de pessoas vestidas. Agora, uma coisa interessante é que pra pegar os duendes, eles falam que tinha que usar a água de Jamaica. Mas só eu acho estranho você ter que usar água de Jamaica. Na verdade, pra você ver duende, era melhor você tomar água de Jamaica, né? Que eu acho que ia fazer mais sentido. Você tá preparado pra tirar uma teia de aranha da sua cabeça agora? Se você for uma criança feliz, com certeza você já viu o Jetix, né? Que na verdade era Fox Kids, que era muito melhor Fox Kids depois que virou Jetix, ficou uma bosta. Essa é a verdade. Não podia ver no canal, foi uma coisa tão triste que vocês fizeram. E começa o cachorro a latir. Lá vem ele. Ele late toda vez, eu tenho que editar. Não, deixa ele falar, ele quer falar. Vamos lá, cachorro. É a sua chance de brilhar. Mas tinha um programa específico na grade da Jetix que simplesmente me dava muito cagaço dependendo da história. Tinha umas histórias que não eram muito boas, assim, né? Mas tinha umas que dava pra ser, assim, né? Desafio Active Accomplished. Por acaso você se lembra de Goosebumps? Histórias de arrepiar. Goosebumps. Então, todo mundo no íntimo, assim, que já viu Goosebumps deve ter uma historinha, assim, que destruiu as partes aqui do cérebro. O que era o Goosebumps? Era uma adaptação de umas histórias escritas pelo... que eu não lembro agora o nome do cara, que eu vou pôr aqui embaixo, em que ele fazia contos de terror pras crianças, né? Então era uma série muito popular, principalmente nos Estados Unidos. Mas a história em particular que me deu um cagaço supremo foi a história das máscaras, a maldição das máscaras. O que acontecia? Tinha uma menina que chamava Carly Beth, e ela sofria bullying na escola dos meninos que eram da sala dela. Só que ela ficava putaça, assim, sabe? Nervosa pra cacete. E o que ela queria fazer? Queria dar o troco no Halloween. Assim, ela podia, sei lá, né? Contratar alguém pra quebrar as pernas dele, mas não, eu quero fazer uma fantasia assustadora no Halloween. E daí ela foi numa loja de máscaras porque ela queria uma fantasia bem assustadora. Só que ela viu que só tinha merda lá, entendeu? Não achou nada de bom. E ela achou uma salinha escondida nessa seção que tinha umas máscaras lá, bem cabulosas. Só que quando ela virava, né, as máscaras mexiam, elas flutuavam, elas faziam um cafezinho pro cliente, né? Porque tem que ter um atendimento bom hoje em dia. Depois ela falou assim, eu quero essa máscara aqui. Aí o cara falou, não, eu não vou vender essa máscara pra você, não. Ela tem algumas propriedades, né, que vão, assim, vai pro inferno, vai baixo o capeta, mas não, as propriedades, não posso vender. E aí ela, não contente, o que ela faz? Ela vai e rouba a máscara, fala assim, toma aqui seus $30 e vai embora e sai correndo. O que ela não sabia? Que a pessoa que colocasse essa máscara, simplesmente a máscara tomava conta dela. A máscara era feita de pele humana, entendeu? Então não é legal, não é higiênico. Você não é lenço umedecido que vai tirar essa craca depois, entendeu? E ela passa o Halloween assustando as pessoas, todo mundo fica com medo, e ela começa a ficar meio possuída e xingar todo mundo. E por fim ela consegue tirar a máscara e tudo mais, né? Mas esse episódio, assim, ele é bem macabro pra uma criança que tá vendo, assim, as máscaras flutuando, até porque essa é a cara de um demônio. Então eu sei que você não lembrava de Goosebumps, entendeu? Mas então, se você lembrou e já viu, posta ali embaixo nos comentários qual foi o episódio mais macabro do Goosebumps que você não aguentava ver. Então, nessa colocação, por pressão popular, porque vocês falaram muito nos comentários, e eu confesso que eu não tinha visto ainda. Mas nós vamos falar de O Mundo da Lua. Você lembra de O Mundo da Lua? Então,
Então, o Mundo da Lua era um programa da TV Cultura, que passava ali junto com o Castelo Rá-Tim-Bum, entendeu? Eram os dois na época. Ele contava a história do Lucas Silva e Silva, e você deve lembrar bastante, porque muita gente assistiu. Mas só que teve um episódio que traumatizou todo mundo, tanto é que vocês falaram muito nos comentários, que é o maldito do episódio do lobisomem. Então, esse episódio conta a história da vez em que as crianças estavam todas reunidas lá, jogando o videogame delas, quietinhas, né? E os pais deles saem pra jantar e eles ficam com o avô do Lucas Silva e Silva. Só que aí eles resolvem, o que nós vamos fazer? O que a gente vai brincar agora? Ah, não sei, já sei, vamos brincar de teatro. E já que é noite de lua cheia, né, eles falam assim, vamos fazer um episódio de, sei lá, de lobisomem, a coisa de terror, né? Só que as meninas falam assim, não, eu não quero fazer terror, não. Ah, mas eu não vou participar, não. E se você não fizer o que eu quero, você vai dormir no sofá hoje. Daí, beleza, dá um rolo em tudo, mas eles resolvem que eles vão fazer a história do Chapeuzinho Vermelho. Só que eles prenderam o amiguinho pra fora do quarto, né, e ele ficou lá preso, e a luz acabou, e foi uma confusão danada. E daí o Lucas começa a narrar no radiozinho dele, e começa a inventar uma história do lobisomem. Eu nunca vi um lobisomem com tanta riqueza de detalhes naquela máscara, tantos dentes. Eu acho que isso ajudou um pouquinho as pessoas a entrarem na terapia anos mais tarde, né? Porque na história o lobisomem ia atrás de todas as crianças e ia comendo elas, entendeu? Isso sou um pouco estranho, mas eu tô falando assim, garfo e faca, entendeu? Era um lobisomem com modos à mesa. Só que você vai pensando que a história vai terminar tudo bem, tudo ótimo, né? Mas ele também é comido pelo lobisomem e a história acaba. Então ela acaba de uma forma assim, bem macabra. Mas eu fui ver esse episódio hoje em dia e tem uma coisa que eu prestei bem atenção. Vendo a atuação dessas crianças primorosas, entendeu? Eu acho que Malhação tinha que ganhar um Oscar por ator. É tão natural, gente. Nossa, vocês não têm nem noção. E o que nós vamos fazer agora? Estou cansada de jogar videogame. Vamos brincar de outra coisa? And the Oscar goes to... Agora a gente vai falar de um desenho que não podia ficar de fora dessa lista, mas de jeito nenhum. Que só não ficou na primeira lista por falta de espaço, porque assim, eu queria um lugar especial, entendeu? Uma coisa assim, VIP, que é Very Important, Possessão Demoníaca, entendeu? Com certeza você se lembra bastante, né, de Coragem, o Cão Covarde. Todo episódio era macabro, não tinha um que era mais ou menos, entendeu? Todos davam medo. Mas dentre muitos, né, que por exemplo, tinha... Você lembra daquele episódio que tinha o Tutankhamon, ou Ramsés, não, mentira, não era o Tutankhamon, era o Ramsés. Esse episódio, meu amigo, foi teste pra cardíaco, amigo. Mas o episódio mais satânico de todos, na minha opinião, e eu acho que vocês vão concordar comigo, foi o episódio do Demônio do Colchão. Você lembra desse? Então, é um desenho pra criança, né? Mas eles fazem uma possessão demoníaca e fazem algumas paródias do filme do Exorcista. Uma coisa bem leve pra você mostrar pras crianças do Cartoon Network, né? Então, o que acontece? A Muriel tá com uns problemas lá com o colchão, entendeu? Ela não tá se sentindo mais confortável e fala assim, a gente precisa comprar um colchão novo. O que ela faz? Ela olha lá, né, e liga pra loja assim, gente, eu queria um colchão novo, minhas costas estão doendo, não aguento mais. Aí uma voz macabra começa a falar com ela que tem um colchão e já leva o colchão, entendeu? Não pede endereço, porque eles sabem, eles são criaturas do demônio. O demônio sabe onde você mora, sem querer causar pânico, entendeu? Mas é a verdade. E ela resolve deitar no colchão, testar, né, tirar um cochilinho. Só que depois que ela vai nesse cochilinho, ela simplesmente é possuída pelo espírito do colchão. E ela e vem de tudo, né? Aí vem o combo rodando a cabeça, ela fica verde, ela fica com a voz de testosterona de paniquete, né? Que tomou muitos asteroides. E como é um desenho infantil, né? O que acontece? O Coragem tenta baixar na internet uma reza pra fazer exorcismo da Muriel. Assim, que enredo infantil, não é verdade? Coragem, o Cão Covarde, assim, só... Por que ele tem esse nome? Eu acho uma injustiça com ele, porque ele não é o Cão Covarde. Porque se você colocasse até o Goku naquela situação, ele ia falar assim, não, eu tô indo pra Namekusei, gente, eu tenho o Freeza pra enfrentar, vocês ficam aí com essa bosta. Isso, agora que acabou, agora você levanta e vai lá trocar sua fraldinha, porque eu sei, tô sentindo daqui, gente, não tem como você esconder. Essas coisas na vida a gente não esconde, não tem como. Então agora que você viu o vídeo, faz o seguinte, ó, compartilha com todos os seus amigos, porque o Nerd Show tem que dominar o mundo. O Nerd Show tem muitos planos malignos para esse mundo, então me ajuda aí. E peraí, você viu esse vídeo agora, não viu a primeira parte? Tem muitos outros episódios, então olha aqui, ó, o vídeo tá aparecendo aqui, vai lá, porque o episódio ficou muito bom. E se é novo por aqui, clica aqui pra se inscrever. Toda terça-feira às 9h30 da manhã tem Nerd Show, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, mas na próxima terça-feira tem um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!